Agora vai dar certo, eu creio. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre Instagram, sobre produtividade e como, afinal de contas, ser mais produtiva no Instagram. Como ser mais produtiva no Instagram. E para isso, inclusive ela já chegou aqui, eu vou chamar minha convidada, a Polly, porque a Polly ela vai contar para vocês, vai compartilhar com vocês. Peraí, Polly, um minutinho. Uê. Elaine, seja bem-vinda novamente. Acho que agora. Olá, Juliana. Tudo Hoje bem? o Instagram não estava me ajudando. Não estava, percebi. Eu tinha entrado no meu e estava te esperando. Eu pedi o pessoal para vir para cá, então está vindo para cá também. Mas faz parte, né? Eu falo Tá que é dando para assim, me ouvir ao bem? vivo. Tá. Tá dando para ver e ouvir bem. Inclusive, Elaine, seja bem-vinda. Você consegue ver e ouvir bem a gente? Comenta aí sim, para a gente Sim. saber. E aí, Polly, antes dessa eu tava fazendo uma outra que eu até encerrei, né, pra dar certinho. E falei pro pessoal que tem que ter caderno, né? Porque o que a gente vai trazer hoje tem que ter caderno para Sim, anotar. sim, muito importante. E aí, vamos esperar, o pessoal já vai entrando. E aí, só contando um pouquinho para vocês, quem não conseguir ver agora ao vivo, né, vai ver aí no replay, mas acho que é importante comentar. A Polly, ela, durante a quarentena, ela fez um grupo no WhatsApp para dar dicas dos nossos negócios. Eu não conhecia a Polly, conheci ela, né, agora durante aí a quarentena, e a Polly é maravilhosa. Então, se você precisa de ajuda com o seu Instagram, essa é a pessoa certa aí. Eu brinco, né? Cola com a Polly, que você vai brilhar, porque ela me ajudou muito a entender melhor como que funciona o Instagram. Então, Anabela, seja bem-vinda. Viviane, seja Bem, bem-vinda. na Boa verdade, cola com tarde. cola com a gente, porque o tanto que você ajuda, né? Eu falo que fazer mentoria é uma grata surpresa. Hoje eu estava conversando sobre isso com uma moça que também trabalha com comunicação e ela estava conversando comigo pelo Instagram. E a gente não se conhece, mas a gente trabalha na mesma área e tal, e eu comentando justamente isso, que mentoria acaba ensinando muito para a gente também. Quando a gente Sim. descobre pessoas que nem você, que têm um propósito, uma paixão pelo trabalho, tem uma história, a gente acaba se conectando tanto que a gente aprende muito, né? Então, você é um privilégio que eu tive de conhecer também nessa quarentena, é um dos presentes de quarentena que a gente tem o privilégio de ter. E isso é muito bom, porque a gente soma muita coisa, né? A gente pode ajudar muito, e ajudar é muito bom. Sim, Polly. E eu tenho um mantra que nele eu falo que é todo dia de manhã eu leio, e nele fala que eu conheço as pessoas certas no momento certo. Então, eu fico muito feliz porque realmente as pessoas que eu tenho conhecido é só gente assim, que quer contribuir, que quer ajudar, que tem esse olhar, sabe? Que eu falo que não é interesseira, que é interessada. Então, assim, o que que é Instagram para mim? É relacionamento, né? Então, eu trago aqui um conteúdo que realmente eu quero que contribua na vida da outra pessoa, que vai ajudar na vida da outra pessoa. E eu vejo muito isso em você. Então, eu quero, assim, te agradecer imensamente por ter aceito o convite, Obrigada. Eu que né? agradeço. E eu tenho certeza que hoje, assim, com as dicas que você vai dar, gente, eu tô até com meu caderninho aqui. Eu Até eu vou também fico com o anotar. meu. Pois é. Virgília, seja bem-vinda. Paula, seja bem-vinda. Paula, então vamos começar. Eu queria só que você contasse um pouquinho Vamos. da sua história, né? De onde que você sobre o que que é, afinal de contas, a comunicação estratégica. Fala um pouquinho pra gente. Ótimo. Então, boa tarde para todo mundo, né? Não dá para cumprimentar um a um, que já subiu alguns nomes, mas obrigada. A Virgínia estava lá no meu quando eu entrei, né, Virgínia? Obrigada por ter vindo. Eu sou Poliana Sapori, eu sou de Ribeirão das Neves, trabalho com publicidade e comunicação estratégica há mais de 10 anos, formei em 2004 e desde então essa é a minha paixão e a minha vocação, é a comunicação, mas eu falo que lá em 2004 a comunicação e a publicidade, que é a minha formação, era vista muito de uma forma mercadológica. E isso, de alguma forma, como eu sou muito ligada à essência, a propósito, e sou muito apaixonada por psicologia, que sempre foi a minha segunda opção, então eu gosto de gente, eu gosto de essência, né, daquilo que vem de dentro. E eu ficava um pouco frustrada com comunicação
com a publicidade, porque era muito venda e eu não via essa essência. Então, o meu TCC foi voltado para marketing social, eu era com ONGs e com psicologia do consumidor. O meu foco era todo esse, porque eram coisas que me conectavam com aquilo que eu realmente queria, assim. E eu trabalhei em grandes agências, fui gerente de marketing em setor público e não me encontrei nesses lugares. Trabalhar em grande agência atendia conta de governo, do governo do estado, Ricardo Eletro, então eram contas grandes que a gente trabalhava, eu trabalhava na parte de atendimento dessas contas, nem era criação, mas eu achava que aquilo era o meu sonho, mas quando eu estava lá eu não me encontrei. Assim, fiquei um tempo, foi legal, aprendi muito, fiz grandes amigos, cresci muito como pessoa, como profissional, mas chegou uma hora que eu queria mais. E esse mais era a liberdade de poder trabalhar exatamente com o que eu acredito, que é alinhar muito essa coisa da essência, do porquê que a gente faz o que a gente faz e da importância de fazer o que a gente gosta. Então, eu vi muitas vezes empresas pensando só em resultados de lucro, 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 e vender, mas as pessoas eram infelizes, não estavam conectadas ali. Muitas vezes porque aquilo não era o que satisfazia. Então, o dinheiro vai chegando, mas aquilo não supre por dentro. Você é psicóloga, você entende bem como é isso, né? Sim. E aí, trabalhar de forma autônoma me deu essa possibilidade de ajudar as pessoas a perceber aquilo que faz elas escolherem aquilo. Porque às vezes a gente escolhe uma coisa no automático e nem percebe o tanto que a gente pode desenvolver naquilo. E tem jeito de desenvolver muita coisa. Não é porque eu venho do sapato que eu não posso ter um propósito de ajudar as pessoas. Se eu entender que o sapato é um conforto, que o sapato é uma forma de levar as pessoas para os lugares, sem os pés doer, é uma forma de movimento, né? De esquentar os pés e etc., eu dou uma outra conotação para o sapato. Então, o meu propósito é muito isso, assim, é tirar o foco só do comercial, né, que as empresas têm, e eu faço design de marca, e as minhas perguntas para design de marca são muito, eu falo que são terapêuticas, na verdade. Porque eu pergunto muito da essência, do porquê que a pessoa escolheu aquela área, o que ela quer com aquilo, né? De onde que veio essa vontade de trabalhar com aquilo. As pessoas ficam assim, mas isso é para fazer minha marca? Ela não é só um desenho? Eu falo, não, não é só um desenho. Né? A gente precisa traduzir o que está por trás. E quando a pessoa responde, depois ela me fala assim, sabe que eu nunca tinha parado nisso, para pensar nisso? E aí, te respondendo, eu comecei a olhar para o meu negócio de uma outra forma. Então, é isso, né? Então, essa sou eu, uma pessoa apaixonada pelo que faz, me encontrei dessa forma, né? Consegui casar essa paixão da psicologia, que é uma coisa que eu estudo muito, que eu leio muito, e eu faço terapia justamente por amar e também por precisar, porque todos nós precisamos muito de evoluir sempre. Sim. E eu tento casar tudo isso, sabe? Então é a minha paixão trabalhar com marketing digital. Eu migrei, eu sempre trabalhei com publicidade como um todo, mas no último ano, mais ou menos, eu estou focada em marketing digital. Então é Instagram, Facebook, redes sociais, faço gerenciamento e design de marca. E trabalho com comunicação estratégica, que é justamente pensar a comunicação de uma forma organizada, planejada, sem ser com ações soltas, desconectas, né? Porque isso não traz resultados. A gente não consegue comunicar bem quando a gente faz dessa forma. Isso que você falou é importante, porque eu percebo muito isso. Quando eu não sabia muito de Instagram, quando eu só, como se diz, tinha a rede social, era muito aquela coisa do postar por postar. Isso é horrível, porque você não conecta, parece que você está fazendo só por obrigação. Eu falo que as pessoas sentem quando a gente, né, quando eu tô sendo eu mesma, quando é a minha essência, e quando é aquela coisa assim, só para cumprir tabela. Então, e eu vejo também que as pessoas têm muito essa busca de muitos seguidores e que é um ego, sabe? Porque, é igual eu falei no início, é relacionamento. Tudo que você faz bem feito, tudo que você faz, sabe, com aquela entrega, o dinheiro ele vai ser consequência. Então, eu vejo que tem uma visão muito, quando você falou comigo sobre, tem um Instagram que ele é panfleteiro, realmente, porque assim, tudo é venda, 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 venda. E assim, às vezes eu não quero comprar, né? Às vezes eu quero me relacionar, eu não quero também sentir que alguém está me vendendo algo, eu quero sentir que eu quis comprar aquilo, que aquilo vai agregar para mim. É uma coisa que a propaganda mudou muito, né? A propaganda de quando eu formei,
né, que não tem tanto tempo atrás, não é tão tempo assim, né? Parece que foi ontem, mas em 2004 a propaganda era uma coisa que você era imposta. Você estava assistindo a TV e aí o comercial entrava. E aí você tinha que ver aquilo, porque você queria continuar vendo o programa que você estava vendo. Então você era Sim. obrigado a ver aquilo. Não existia a internet dessa forma, a gente não tinha muita saída. Porque ou você via televisão, ou você via televisão, né? O celular, então você ligava para alguém, mas você não ia ficar acessando informações de uma outra forma. E os entretenimentos também eram muito focados nisso, né? De uma forma midiática que eu estou falando. Então a gente era muito preso nisso. Hoje não. Com a internet, a escolha do que ver está na nossa mão, né? É um controle remoto aprimorado. Então, Sim. assim, o comercial, por mais que ele invada o YouTube, o vídeo, mas você consegue pular ele, você não precisa ver ele inteiro, né? E quando eu quero comprar algo, eu busco informações dele antes. E eu Uhum. busco, não na propaganda, que a propaganda não vai me contar tudo, né? E muitas vezes a propaganda ainda, erroneamente, mas por alguns erros também de empresas, ainda é visto como algo pejorativo, né? Muita gente Sim. entende propaganda como mentira, com a propaganda demais, existe até termos assim. O que sempre Sim. me incomodou, mas de fato algumas empresas fizeram errado. E aí Sim. ficou manchado o mercado por conta disso. Então hoje o poder está na nossa mão. Quando a gente chega numa loja para comprar um carro, por exemplo, a gente não está na mão do vendedor me vender aquele carro. Porque às vezes eu já tenho tanta informação sobre aquele carro através da internet, que eu sei mais do que ele até. E Uhum. aí eu já chego lá, qual que é o perfil de um vendedor hoje? Ele tem só que me atender bem. Ele tem que me acolher, ele tem que ser simpático, ele tem que me apresentar o carro pessoalmente. Mas as informações técnicas e tudo isso já está nas mãos de todos nós. Então, por isso que eu falo que hoje as redes sociais, elas são relacionamento, que você disse faz todo sentido, né? Por isso é rede social. E Uhum. somos seres sociais, precisamos socializar. E com essa da internet ter chegado, a gente está num movimento agora muito mais voltado para conteúdos. A gente não quer simplesmente comprar. A gente quer entender, a gente quer ter experiências, a gente quer ser encantado, surpreendido. Então a gente quer acompanhar aquilo, né? A gente muitas vezes não decide uma compra assim. Acabei de ver, vou lá comprar. A gente olha, a gente vê, a gente lê sobre aquilo, se é legal, se cabe na casa, se não cabe, se serve. A gente quer roupa, a gente quer ver o tamanho, Sim. exatamente, porque vai comprar pela internet, como é, né? E vai trocar é mais difícil. Então a gente quer muita informação, porque estamos numa era de muita informação. Mas mais do que isso, a informação por si só também é pouca, porque a gente precisa de, para ser conectado de fato, a gente precisa de viver experiência, de ser encantado. Então, por isso que eu falo muito que Instagram não é panfleto, você lembrou bem que eu sempre falo isso, e as pessoas às vezes fazem isso do Instagram, né? E aí acabam não conectando, ou então procuram um número de seguidores muito alto, porque eu tenho que ter tantos seguidores, eu tenho pouco. Eu, gente, trabalho com comunicação, eu não tenho 1.000 seguidores no meu perfil. Não é o meu foco ter número de seguidores. Eu quero ter pessoas que se conectam com o meu propósito, com a minha essência. Com Sim. quem eu sou, com a minha forma de fazer comunicação. E é isso que eu mostro para as pessoas. Porque eu tenho um número, assim, dos meus, sei lá, 700 alguma coisa de seguidores, ó, pra você ver, eu nem sei o número de cor. Porque eu não sou muito apegada a isso mesmo, assim, que eu nem sei de cor. Essas pessoas relacionam comigo, elas indicam pessoas, elas falam, elas comentam. Então, assim, é isso que eu quero. E é isso que eu Sim. motivo os meus clientes. Não adianta comprar automação, não adianta ter um monte de gente se você não consegue vender nada, né? Se as Verdade. pessoas não se conectaram com a sua mensagem, se elas não estão entendendo nem quem você é. Então, Não. muito mais vale o conteúdo, né? E o que você fala quem é esse perfil de seguidores que você gerou. E a gente gera o perfil que a gente quer de acordo com a mensagem que a gente leva. Então, esse que é o meu cuidado e meu trabalho com a comunicação estratégica nas redes sociais, é justamente ajudar os empreendedores a formar esse conteúdo qualificado. Porque aí sim, as pessoas que estiverem seguindo ali, elas vão identificar quem é aquela empresa, quem é aquele profissional, né? Que as pessoas hoje são marcas pessoais, e aí sim elas vão estar conectadas. E aí, ainda que elas mesmas não comprem, elas são multiplicadoras da sua mensagem.
Então, isso é muito bom. Sim. Deixa eu dar boas-vindas para a Andréia. Gra Jardim também seja bem-vinda. E Djalma também está ali. eu, no meu caso, quando eu comecei, eu não tinha muita ideia de para quem que eu ia falar. E aí eu percebi que pelo menos, né, eu Sim. precisava entender isso primeiro. Porque é algo que eu falo muito para os psicólogos, né, para as psicólogas que eu dou mentoria, que assim, não adianta hoje você falar para, quer ver, sobre autismo, amanhã você falar para casais, no outro dia você falar sobre empreendedorismo. As pessoas não vão entender a sua mensagem. Então, para mim, o que me ajudou muito foi entender assim, mas para quem que eu estou falando, né? Quais são as dores dessa pessoa que eu estou falando? Como que eu posso ajudar essa pessoa? Porque realmente, quem abraça todo mundo não abraça ninguém. Então, foi um grande aprendizado para mim, mas não foi algo que eu aprendi rápido. Eu demorei para aprender isso. E aí, por É, isso, a gente acaba postando errado, porque também não sabe para quem que está falando e nem o propósito daquilo. não, então por isso que o caminho, existe um caminho para a gente construir essa comunicação. E o que que é esse caminho? São passos simples, mas que as pessoas às vezes não fazem mesmo, porque ficam Sim, preocupando tanto com o que falar que não pensam nisso. O primeiro passo é primeiro a gente saber quem a gente é. Por isso que eu falo que a gente tem que saber quem a gente é. Quem eu sou enquanto marca pessoal, né? Qual é o meu negócio? estou anotando. Eu sou quem, o que que eu faço, por que eu faço, é o meu porquê, né? Existe até um livro muito interessante que fala sobre isso. E então, assim, qual é o seu porquê? Qual é a sua essência? Primeiro pensar isso. Então, o que que eu vendo? Eu sou psicóloga? Então tá, eu sou uma psicóloga e eu tenho foco em quê? Igual a Juliana, o foco da Juliana é ajudar as mulheres a se destravarem, a empreender, a serem livres, né? Para empreender, para acreditar nelas mesmas, resgatar a autoestima e empreender. Adianta ela falar então de autismo? Não. Adianta ela falar de filho? Talvez, mas ligado ao desafio da maternidade para empreender. Não Sim, da educação de filho, por exemplo, né? sim. Então, quando a gente descobre aquilo que é o nosso foco, olha, eu gosto é disso, eu sou psicóloga, mas a minha paixão é essa. O que faz eu falo muito de brilho do olho. O que faz meu olho brilhar é empreendedores. Eu gosto de ver mulheres realizando. Então, é isso. Então, não adianta falar das outras coisas. Beleza, eu descobri quem é o meu público. Meu público, então, são mulheres que querem empreender, que estão travadas, que têm medo, que ainda estão achando que não dão conta, que tem que ser submissa ao marido, né? E várias situações. Com Sim. isso, essas mulheres, então, sabendo que eu vou comunicar para mulheres que o meu nicho. Essa é a Nara, minha irmã chegou. Ai, que É, então, sabendo que eu vou falar para mulheres, eu consigo já determinar, eu sei quem eu sou, que eu quero trabalhar com mulheres, ajudá-las a empreender, e eu preciso falar com elas. Então, agora eu preciso saber quais são as dores dessas mulheres. O que que essas mulheres precisam sim. né, de ouvir, o que está impedindo elas de vencer. E aí, a gente vai anotar. A melhor coisa que tem é ó, canetinha e caderno na mão, e vai anotando, né? Sim. Então, se você é psicóloga, é isso. Quem são essas mulheres? Se você vende sapato, eu quero vender sapato como? Eu quero vender de salto para as mulheres saírem, ou eu vou trabalhar mais com conforto, né? Ou eu trabalho com tudo, mas aí eu vou ter que organizar dias para cada coisa, que horas que eu vou falar o quê? Porque não adianta numa postagem só eu querer falar para todas as mulheres de todos os tipos de sapato, porque Verdade. ninguém vai conseguir perceber, né? Não dá para conectar. Então, a gente precisa primeiro saber quem eu sou, o que eu quero, qual a imagem que eu quero passar, né? Como eu vou me apresentar? Eu vou ser mais descontraída, né? Qual que é o meu jeito? Eu sou descontraída, eu sou falante, eu sou tímida e tal. Então, qual que é o meu jeito de comunicar? Meu jeito é esse. E meu público é esse. E quais são as dores do meu público? Então, são essas. Aí você vai anotando, né? As dores, as dificuldades, quais são as dúvidas, as coisas que os Sim, clientes mais te perguntam. Então, assim, muitas sim. vezes aquilo que está incomodando, né? Aquilo que ele sempre pergunta, que ele sempre tem dúvida, que você está cansado de responder às vezes por telefone, quando é uma loja, e toda vez tem que falar a mesma coisa, ótimo. Então, isso pode ser um conteúdo de valor. Conteúdo de valor é exatamente isso, aquilo que realmente tem utilidade e significado para os seus seguidores. Aquilo que vai fazer a diferença, né? Então, a gente precisa identificar isso
E aí, uma outra forma de pensar, além de você pensar nisso, você pode buscar informações a respeito do seu nicho de mercado. Então, se você é uma psicóloga, por exemplo, você vai ler o que os outros psicólogos estão falando, o que está sendo atualizado em psicologia, né? Sim, Estamos vivendo uma pandemia, por exemplo. Então, quais são as temáticas que estão incomodando as pessoas no momento hoje? As dificuldades de relacionamento, né? São os conflitos de casal, a dificuldade do homeschooling, a ansiedade, o medo, síndrome do sim, pânico, depressão, né? Então a gente vai sim, listando tudo isso que está acontecendo, que podem se tornar conteúdos. E aí, olha o tanto que isso gera conteúdo, porque um único tema, se eu pegar a depressão, eu posso fazer um post de sintoma, eu posso fazer uma postagem sobre como não ficar isolado, que você pode usar outras formas, né, de relacionamento sem isolar, como entreter o meu tempo. Você pode falar da vitamina D, que é importante, da alimentação. Você pode, são tantos fatores, né, da terapia, de técnica de respiração. Então, assim, existem N formas de trabalhar uma única temática. E isso já vai desdobrando em um monte de conteúdos. Então, vender é uma coisa que a gente faz de forma secundária. Quanto mais conteúdo a gente entrega gratuitamente, que são esses que eu estou falando, de utilidade, de falar coisas, né? De dar utilidade, de dar dicas, trazer informação, mais as pessoas vão ter interesse em te seguir e comprar de você aquilo que você vende. Porque você vai criando identificação com elas, vai criando uma autoridade, né? E isso vai gerando uma conexão entre vocês. E aí, quando você menos esperar, ou ela já está muito fã, já se sente em casa como amigo, já, né, já está tão acostumada a ver, que fica assim, gente, e a pessoa já fica na expectativa do que você vai falar depois, quando ela está muito conectada, assim. Tem pessoas que sim. eu mesma sigo que eu fico assim, gente, deixa eu ir lá ver, que aposto que tem alguma coisa muito legal. Então, assim, isso é muito legal, porque a gente vai criando uma tribo, né? Uma tribo de pessoas que têm os mesmos valores, os mesmos princípios, né? Estão buscando uma coisa, a mesma coisa. Então, isso é muito legal. E a forma melhor de fazer comunicação é essa. Então, não adianta um número grande de seguidores, porque nunca 1 milhão de seguidores vai estar com a mesma visão. Vai ter um monte de gente ali que vai estar seguindo por curiosidade, vai estar ali por número só. Tem uma pessoa até que te perguntou sobre aquela lista de que manda no direct, né? Sim. Que vai fazendo os nomezinhos. Então, Deixa eu assim, não só sei. perguntar aqui, Polly, para a audiência que está aqui com a gente. Inclusive, quero agradecer a Aline, que ela Ótimo. colocou que eu faço isso muito bem. Obrigada, Aline, você é uma fofa. Quem aqui, gente, que está aqui com a gente, que já recebeu no direct uma Ótimo. lista de pessoas para serem seguidas, digita sim aqui para mim. Só para eu saber, se só eu que recebo. Porque assim, eu recebo uma lista, como se fosse, como se diz, uma corrente, não sei. Que coloca lá 5 nomes e aí fala assim, aí você vai excluir o último nome, coloca o seu nome e aí vai todo mundo seguindo todo mundo. Então comenta aqui para mim, Rosana, Aline, Fabiana, né? Comenta aqui para mim, gente. Quem aqui que já recebeu essa mensagem aí no direct? Vamos aguardar. Enquanto isso, Paulo, deixa eu contar umas coisas importantes, só porque senão eu vou Conte. esquecer. Enquanto você foi falando, eu lembrei que depois da nossa consultoria, lembrando, gente, que eu ganhei uma consultoria da Poli num sorteio que ela fez, mas eu acredito que ela ainda faça a consultoria, uma consultoria express no Instagram, então assim, procurem a Poli depois para vocês fazerem de vocês, que vai dar assim um norte em relação ao Instagram de vocês. Mas assim, eu mudei o meu destaque, né? Eu não sei se eu tenho print do antigo, mas eu mudei o meu destaque, ficou bem mais bonitinho, mais alinhado com o que eu quero transmitir. E também, gente, eu fiz um comece por aqui, que eu não tinha no meu destaque, falando quem sou eu. Então, se as pessoas querem saber quem você é, qual que é a sua história, por que você faz o que você faz. Então, assim, eu ainda estou atualizando algumas questões do meu Instagram, mas isso foi algo que foi importante para mim, porque as pessoas começaram a entender, mas quem que é a Juliana, né? O que que ela gosta de fazer, por que que ela faz Sim. aquilo, tá? Então, assim, deem atenção para os destaques de vocês. Se você não tem uma apresentação de quem que você é, do que você faz, faça isso, coloque lá no seu destaque, né? Pode pôr um comece por aqui, enfim, igual eu fiz, mas só para as pessoas já começarem realmente a entender quem você é. E uma outra questão também que é importante é a forma como você se comunica. Então, por exemplo,
quando as pessoas mandam pergunta no direct, a maioria delas eu faço um vídeo para a pessoa e mando o vídeo para ela. Tá? Então eu falo, oi, amada, tudo bem? Olha, você me perguntou isso, aí eu faço um vídeo exclusivo para ela ou mando um áudio para ela. E várias pacientes, várias mulheres viraram minhas pacientes por causa disso. Porque elas falam assim, meu Deus, essa psicóloga, sabe, ela para o tempo dela para gravar um vídeo para mim, para gravar um áudio para mim. E elas se sentem super especiais. Então, assim, será que você procura ter um diferencial? Porque às vezes eu tô tão focada em ser produtiva no Instagram, ter postagens maravilhosas, ter meu feed todo perfeito, mas eu não tô preocupada em realmente me relacionar. Então, assim, procura, sabe, fazer o seu diferencial. E aí fica a dica. Façam isso com a audiência de vocês. Eu tenho certeza que isso vai ajudar vocês também. Deixa eu ver aqui. A Virgínia falou que já. A Bia do Thiago, olha, te conhece. Minha amiga. Te conhece aqui, seja bem-vinda. Então, assim, eu acredito que a maioria de vocês já recebeu essa lista aí falando para seguir, né? Então, assim, com, sei lá, 10 nomes para você seguir as 10 pessoas, elas seguirem de volta. E aí, Polly, o que você acha disso? Conte-me tudo. Eu acho o seguinte, primeiro que eu, particularmente, quando recebo, e já recebi algumas vezes, não sigo, não. Quando eu tô com tempo, por curiosidade, eu vou ver quem são aquelas pessoas. Mas isso é muito raro. A maioria das vezes eu passo por aquilo sem olhar. Mas isso tá? Deve ter quem siga. Mas ainda que a pessoa siga, a porcentagem de pessoas que estão seguindo por conexão é pequena. Elas estão seguindo porque houve uma lista. Sim. E aí, às vezes, elas não vão voltar naquele perfil. E aquele perfil não vai aparecer. Então, vai ter uma pessoa lá que é um número, né? É um número que existe lá, mas que não faz diferença. Não é uma pessoa que conectou com a mensagem, não é alguém que vai ser um possível cliente e vai ficar vazio. Da mesma forma que eu também não sou muito a favor de sorteio. Aqueles sorteios, aquelas promoções, é algo que a gente tem que pensar muito. Eu tenho clientes que fazem, que não abrem mão, que faz questão, e aí a gente faz e tal, já fiz algumas vezes. Mas, assim, é muito questionável. E mesmo que seja feito, tem que avaliar bem. Porque às vezes você pede lá para marcar 3 pessoas, e a pessoa tem que seguir. Você ganhou um monte de seguidor, mas você ganhou para o sorteio, né? Então, o que acontece? Quando vocês fizerem sorteio, quem tem hábito de fazer, até repara depois, quem tem um Instagram comercial, vai lá em informações, né? Daquelas configurações, informações, que é onde você tem informação da sua audiência, dos seus seguidores e tudo. E repara o pico que dá no dia que você posta o sorteio. Então, 1, 2 dias, dá um pico. E depois aquilo cai de novo. Por quê? Porque as pessoas não continuam conectadas. Elas movimentaram só para o sorteio. Deixa eu só ler aqui, ó. A arte a ser postada tem que ter uma linha, uma direção? Sim, comenta aí, Virgínia. Tem que ter uma linha e uma direção, sim. Mas não necessariamente perfeição. Aliás, não perfeição. Porque a perfeição não conecta mesmo. As pessoas não querem ver algo tão perfeito. Tem um tipo de feed que é maravilhoso, que é aqueles de fundo mosaico. Que uma imagem vai integrando na outra. Aquilo é lindo de ver. Porque tem pessoas que fazem de flores, de uns tons maravilhosos no fundo, e aí colocam as fotos. É lindo, mas é arte. E aí, quando você quer mandar um conteúdo, você pode reparar que você vê aquele todo no feed quando você entra, mas você não sabe por onde você vai começar. Por onde que você vai ler? Onde que está a informação que te interessa sobre aquilo? Então, não faz muito sentido. Agora, uma identidade visual, sim, Virgínia. É legal que você tenha, se você tiver uma logomarca, por exemplo, você pega as cores da paleta daquela logomarca, né? Então, se sua logomarca, por exemplo, for rosa, eu tô vendo que tem um rosa aí. Se for rosa, você vai pegar esses tons de rosa, tons próximos e tons que casam bem com o rosa, né? E que fazem sentido com você, com o seu negócio. E trabalha fundos nesse sentido, trabalha grafismos que pareçam sua marca. Assine as suas fotos, as suas mensagens com a sua marca, né? Existe o Canva, que é um aplicativo muito tranquilo, muito autodidático. Todo mundo consegue mexer nele. Assim, é muito simples, dá só um tempinho de aprender, mas é tranquilo. E você consegue aplicar e fazer identidades visuais padrão, que não é tudo igualzinho,
mas que tenha, assim, uma linha. É importante. A Bia tá falando Combinado. que percebeu isso do sorteio, não é conexão. Passou o sorteio, as pessoas nem continuam seguindo. Fora que consome horrores. É isso mesmo, Bia. A gente faz, né, assim, e dá um boom mesmo, mas depois cai. Muita gente não segue, né? Eu já vivi isso com a Bia foi minha cliente durante um tempo. Aliás, ela fica sendo, a gente vai e volta, eu sou cliente dela também, ela trabalha com artesanato e com colchões, a gente faz trocadinhas de cliente. É, mas ela é isso, assim, a gente faz sorteios algumas vezes e não acontece. E eu tenho clientes, por exemplo, de turismo, de outras áreas, que fazem questão de sorteio, mas que não tem muito resultado. Né? A gente tem aquele imediato, mas ele passa. Então, ele não dá o retorno que a gente espera. Verdade. Eu já pensei em fazer sorteio, mas aí eu descobri isso aí. Eu falei, ah, vou fazer esse trem não, mexe com isso não. É, Deixei pra lá. Tenho três existem outras Instagrams formas com de marcas fazer. diferentes. Ah, a Virgínia fomentando aqui. Pode falar, o que ela colocou? Ela colocou, tenho 3 Instagrams com logomarcas diferentes de projetos. Então são 3 separados, são marcas diferentes, são 3 empresas, né? Então, cada uma tem que ter a sua identidade, Virgínia. É, não daria certo pegar tudo e colocar igual, né? Cada um tem que ter Cada um tem sua o seu perfil. identidade. E se tem logomarcas diferentes, é porque devem ser negócios diferentes. Talvez até Uhum, de áreas distintas, né? Então, sim. cada uma tem a sua identidade. Você vai ter que criar uma identidade para cada uma delas, né? Algo que você possa ser e construindo. E Instagram é muito teste, assim. A identidade visual, não. A gente, né? Claro que é sempre legal e é gostoso você ver algo agradável aos olhos, de uma forma Sim. organizada, que a mensagem seja passada de uma forma clara. E essa linha de identidade visual, a gente fala, ela pode ser feita tanto com cores quanto com tipo de letra. Você sempre usar o mesmo tipo de letra, né? Hum. Você usar fotos, tem gente que gosta de filtro em foto, então usa o filtro sempre numa mesma nuance. Mas o filtro eu acho mais trabalhoso de mexer e de trabalhar. Então, acho que só a paleta de cor e a tipologia, se você definir 2 tipos de letra, né? 2 fontes que você vai usar e uma paleta com umas 3 cores. E aí, o que você vai trabalhar de grafismo? Você vai ser mais divertido, mais sóbrio, né? E faz umas montagens. Já funciona muito, já ajuda muito. O Poli, o ideal seria ter até 3 cores, ou ele poderia. Tem um número de ideal de paleta ou não? Não? Não, não. Eu, por exemplo, não tenho. Não, eu sou tão apaixonada por cores que eu não consegui definir uma paleta única. Então, eu gosto de tons outono. Eu gosto de cores de outono, cores mais fechadas. Então, quem entra no meu feed profissional vê que ele tem um monte de tons nesse sentido. Tem verde, tem roxo, tem marsala, tem azul escuro, ele tem vários tons. E aí eu faço umas dobradinhas e vou casando. E ele tem uma unidade ainda assim. Ele tem uma identidade. Eu tenho que trabalhar a mesma tipologia de letra. Eu vou construindo ele dessa forma, mas não precisa, não precisa. Tá. E Poli, qual que seria, igual a Virginia perguntou aqui, o número de postagens por semana? Tem uma dica? Ótimo. Virgínia tem, assim, a gente precisa de ter uma frequência, nem a consistência. Consistência é outra coisa. A gente Tá. precisa de ter uma frequência de postagens. O mínimo é 3 vezes na semana. Menos do que isso, dificilmente você vai conseguir ter uma frequência. Por quê? 3 vezes na semana, dá, né? Geralmente um dia sim, um dia não. Contando que final de semana você não tem aquela obrigação, porque é um negócio, você também precisa ter um lazer e tudo. Mas você pode fazer um stories, colocar alguma coisinha lá e tal. Mas pelo menos 3. Porque aí o Instagram tem esse tempo que a pessoa sabe que vai ter coisa nova e ele vai voltar a entregar. Porque senão ele não vai entregar. E eu não sei se você sabe, o Instagram não entrega tudo que a gente faz, todas as nossas postagens para todas as pessoas. Então não adianta eu ter 2.000 seguidores, não são os 2.000 que recebem aquilo que você postou. Inclusive, é muito pouco. É É muito 5 ou menos. 10%, Poli? É em torno disso. Varia. Eles sempre mudam o algoritmo, mas é nessa faixa. É muito pouco. E aí, para que tenha engajamento, precisa da frequência, precisa que seja algo atrativo, para que as pessoas curtam, mas não só curtam, como compartilhe, que é no aviãozinho, né? Que Sim. elas possam compartilhar, que elas possam salvar
que é o da bandeirinha. Uhum. E então, assim, quanto mais elas fizerem esse tipo de ação, mais o Instagram percebe, né? O algoritmo do Instagram entende que aquele conteúdo é relevante e que ele tem importância e por isso entrega para mais pessoas. Se não tem essa movimentação, por isso que ficar sem postar durante um tempo é ruim. Porque se a gente fica um tempo sem postagem, nada está acontecendo, é como se aquilo tivesse morto. É. Então, eu até falo com as pessoas que antes de fazer uma postagem, é legal uns 30 minutos antes, ter uma movimentação no Instagram, que é como se a gente contasse pro algoritmo assim, olha, acordei, ó, tô vivo, tá vendo? Tô aqui movimentando. E aí Estou ele já aqui. vai entender que não tá, que existe o Instagram, que tem alguma coisa acontecendo. Então, quando Tá. você posta, ele já está pronto para entregar. Se você posta depois de 2 dias desaparecido, sem ter movimentado nada, sem ter curtido ninguém, sem ter respondido direct, comentários e tudo, aí ele não vai entregar. Aí ele entrega para muito pouca gente. Tá. Polly, eu vou te fazendo algumas perguntas, tá? Só porque eu Pode. fico com medo da live. Porque é assim, eu começo, eu me empolgo, e de repente começa a acabar ali o tempo. Eu não olhei o horário também, não. Não, eu também não, tô aqui, toda empolgada. Então é o seguinte, eu vou fazendo as perguntas e a gente vai falando a respeito, tá? Tá, Quando ótimo. você me mandou o e-book, você falou assim, você me deu ideias, né? Então você Uhum. colocou aqui, por exemplo, segunda-feira, conteúdo inspiracional. Dá um exemplo, né, para o pessoal aqui do que seria um conteúdo inspiracional. Conteúdo inspiracional é o que a gente chama de mais motivacional. E ele Uhum. pode ser tanto com uma imagem que motive, uma imagem e sempre que tenha a ver com aquilo que você faz. Tá. Uma coisa não precisa ser, né? Pode ser um pouco desconexo, mas assim, tem que tentar linkar. Então, por exemplo, eu trabalho com marketing digital. Então, não precisa ser necessariamente voltado à área do marketing digital. Mas o dia tá bonito, o céu tá azul. Adoro o céu azul sem nuvem, por exemplo. Então, eu posso Uhum. tirar uma foto desse dia e colocar, né, um bom dia, aí eu coloco logo cedo, que faz sentido, bom dia. É um dia de muito trabalho, mas também um dia muito motivador, porque o céu tá lindo e tal, tal, tal. Isso é uma inspiração. Pode ser uma frase, né, um trecho de um livro que você está lendo, de um curso que você está fazendo, alguma frase que te inspira, que você fala assim, poxa, que incrível essa reflexão. Eu preciso compartilhar. E às vezes são Sim. coisas que o seu público precisa de ouvir naquele momento, né? Então, isso são conteúdos inspiracionais, que a gente fala que são coisas que vão despertar a nossa essência, a nossa vontade de fazer, de realizar, de correr atrás, né? De sair para a vida. Então, é o conteúdo motivacional. Sim. E conteúdo de autoridade. A autoridade é quando a gente precisa gerar autoridade, e todos precisamos. É uma coisa que a gente não pode deixar de olhar quando está fazendo as postagens. A gente precisa de separar um momento, né? Eu falo que a gente faz um calendário e cada pessoa tem o seu calendário, é muito particular para cada tipo de negócio, mas a autoridade todo mundo pode trabalhar. Como? É mostrar quem eu sou e por que eu sei aquilo que eu sei, por que você deve comprar da minha loja, ou comprar, adquirir o meu serviço e não o do colega, né, o do concorrente e tal. Então, sim, é contar quem você é, mas não é contar a sua história, que é uma outra coisa que é muito legal de fazer. Mas é Sim. mostrar a autoridade, assim, que curso que você fez, é falar a respeito daquilo do seu conhecimento. Então, um psicólogo, por exemplo, vai falar a respeito de ansiedade na pandemia. É Sim. diferente de mim. Se eu falar de ansiedade na pandemia, eu posso ter autoridade se eu tiver passado por um processo de ansiedade. Então, eu vou Sim. ter autoridade como pessoa que vive a ansiedade. Mas um profissional de psicologia tem como elaborar e como cuidar dessa ansiedade, como controlar, né, essa emoção que está aí descontrolada. Então, a autoridade é isso, é falar sobre o tema que você trabalha, né, é mostrar o conhecimento e é mostrar que você realmente sabe o que você está fazendo. Então, é criar isso mesmo, criar esse reconhecimento. Aqui mesmo tinha assim, ó, foto de palestra, workshop, curso, né? Bem legal mesmo. Sim, Aí você coloca que um dia é bom ter para dicas, né? muito bom. E todo negócio tem o que dar dicas, né?
Dicas de tudo, sempre tem um jeito. Então, ainda que você venda produtos, que é uma coisa que a gente às vezes a gente trabalha tanto com serviço, né? Com prestação de serviço, que a gente esquece de falar de produto. Mas Sim. mesmo quem vende produto, que eu dei o exemplo, por exemplo, de calçado, então vamos seguir nele. Você tem como dar dica assim, sapato para usar em home office. Muita gente trabalhando em home office agora, né? Então você não Sim. precisa de ficar de chinelo e meia. Você pode usar um sapato confortável. Que tipo de sapato que você usa? Né? Como Sim. higienizar os sapatos? Muito bom. Marido chegando. Marido chegando. Como usar sapatos, higienizar os sapatos antes de chegar em casa, né? Por Sim. causa da pandemia. Então, assim, são dicas úteis de conservação de sapato, como limpar couro, como limpar não sei o quê. Então, assim, tem sempre como. As dicas são muito legais, porque quando a gente coloca, por exemplo, o número, 3 passos para tal coisa. Quando a Sim. gente coloca passos, as pessoas entendem, ou 3 dicas ou 5 dicas, isso faz com que o cérebro da pessoa, né, o neuromarketing explica isso, entenda que tem começo, meio e fim. Se a gente fala Exatamente. assim, dicas, a pessoa fica perdida, diz, não, vou ler isso não, vai ter um monte de dica. Mas não Sim. é. Quando você dá um número, a pessoa pensa assim, ah não, vou ler, mesmo que seja 10. Mas a pessoa já se motiva porque ela sabe que vai ter um começo, um meio e um fim. E que aquilo tem uma sequência. Então isso é muito legal, porque são as que as pessoas mais marcam, mais salvam, para poder São seguir mesmo. depois e acompanhar. Acho que todo mundo já viveu essa experiência de dar alguma dica e ver que as pessoas sempre marcaram no salvar para poder olhar depois e consultar. Então, dica é uma coisa bem legal de fazer uma vez na semana. É bem bom. Poli, marketing seria venda? Marketing seria venda. É quando você vai vender, né, a sua parte comercial, quando você vai vender a sua imagem e quem você é, o seu produto. Então é nessa hora que você tem que ser autêntico sempre, sempre. É falar a verdade, é mostrar quem você mas é mostrar, mas é falar do seu produto. Então, assim, Aham. se eu tenho consultoria, eu vou contar da minha consultoria. Se eu faço atendimento individual, atendimento. Né, se eu vendo bijuterias, bolsas, é a hora que eu tenho para falar que eu estou com lançamento, que chegou coisa nova, que você pode ir na loja para comprar. Então, isso tem que ser dito. A gente fala muito de conteúdo, que a gente precisa gerar conteúdo relevante, mas a gente também tem que mostrar aquilo que a gente tem, né? Oferecer, porque a oferta é o que faz com que a pessoa compre. Se a gente não divulga o que a gente faz, a pessoa não vai saber que a gente É tem aquele verdade. produto, né? Então a gente precisa também falar isso. E aí, Poli, interação. Interação é muito legal para stories. Embora a gente possa fazer o que a gente chama no marketing de call to action, que é no final da postagem a gente colocar uma chamada para ação. Tipo assim, eu contei que eu estava lendo tal livro, eu compartilhei o livro e falei que eu estava lendo e tal. Embaixo no texto eu coloco assim, no final do meu comentário, eu escrevo: você também já leu? Me conta um pouco do que você achou desse livro. Isso é uma chamada Sim, para ação, que é o call to action. Isso gera uma interação e é importante que vocês sempre respondam essas interações. Quando a pessoa comentar o seu post, não responde só com um joinha ou um coraçãozinho, não. Fala com a pessoa, repete o nome dela, né? Ela vai marcar o nome dela, mas fala de novo. Juliana, eu também achei tal coisa. Juliana, eu também gostei desse negócio. Né? Eu também experimentei e foi legal. Então, isso é importante. Mas o Stories, a gente pode usar muito no Stories, porque lá tem enquetes, perguntas, tem várias formas de, né? Tem listas de checklist que a pessoa pode marcar. Isso é muito sim. legal porque gera uma interação, mas é legal que a gente também poste depois o resultado disso, porque as pessoas veem esse feedback. Então, quando eu colocar assim, sim ou não, é legal mostrar depois a porcentagem das respostas. 96% falou que sim, está comendo mais nessa quarentena. Então, por Pois quê? é. Se eu sou nutricionista, né? Pois é. Se eu sou nutricionista, então o que eu vou dar a dica disso? Gente, tá comendo mais, então como controlar então essa compulsão alimentar da coisa? Aí você coloca o resultado e põe um comentário embaixo. Então, assim, sempre gerar essas interações, porque as pessoas gostam de ver as respostas, elas gostam de saber a sua opinião sobre aquilo, elas querem saber se o que ela respondeu foi só ela que respondeu aquilo, se é só ela que pensa desse jeito, ou se tem Sim. outras pessoas, né? Então, é Uhum. sempre legal dar esse feedback.
Deixa eu dar oi para eu, Jéssica, Nanda, sejam bem-vindas. Eu recebi uma pergunta, Paula, inclusive respondi, coloquei algumas coisas aqui para falar a respeito e depois eu queria que você falasse também, Tá. que é sobre alavancar, né? Como alavancar a carreira através do Instagram. Então, eu coloquei aqui que, por exemplo, evitar ficar enviando spam para os contatos, Sempre. é, ter cuidado com o perfil, não ser uma pessoa que só fica pedindo, pedindo, pedindo e não oferece nada, é, evitar falar de pontos polêmicos, criar seu próprio conteúdo, porque tem gente que só todo dia posta frase pronta, né, e não cria o próprio Ai, conteúdo, não. É. e responder de forma personalizada. Que é isso que eu falei, dos E comentários. consistência, tem que ter consistência. Agora, É, vou deixar você dar umas dicas consistência. sobre isso. Consistência é muito importante, porque consistência é quando a gente tem essa coerência com quem a gente é. Então, se eu tenho como um valor a questão da, por exemplo, dessa paixão pela profissão, dessa paixão pelo que faz. Não adianta eu ficar falando que tem que ter um número de seguidores, que só o número de seguidores é importante, e que, por exemplo, eu não acredito nisso. Se eu falo com vocês hoje que eu não acredito nisso, mas amanhã vocês vão no meu feed e eu coloquei lá assim, gente, esse programa aqui, esse aplicativo faz com que você aumente 3.000 seguidores no mesmo dia. Incoerente. Eu não tive consistência nas minhas postagens. Cada hora eu penso de um jeito e falo de um jeito. Então, não gera uma consistência. Então, isso é importante que a gente tenha a frequência, que é o postar sempre de forma contínua. Então, se é 3 vezes na semana, é 3 vezes na semana. Se é todo dia, é todo dia, né? E se é mais de uma vez no dia, então vamos fazendo sempre o possível para que a gente consiga fazer mais de uma vez no dia. Então, é importante a frequência, a consistência, o conteúdo de valor, que é esse conteúdo cuidado, né? Sempre pensando no outro, no que no solucionar a dor do seu seguidor. Então, a gente sempre quer ajudar, né? O Sim. ajudar de algum, independente disso ser no mundo virtual ou no mundo real aqui do lado de fora. Quando a gente ajuda, isso volta. Quando a gente faz, isso volta, né? E desde que a gente faça de verdade. Não adianta a gente fazer para voltar. Ah, eu vou ajudar porque aí eu vou ter retorno. Não. Eu vou ajudar porque o meu conhecimento, porque o meu negócio, porque o meu negócio é relevante, ele é importante. Então, assim, igual a Bia, ela vende camas pré-fabricadas e tal. Ela vende isso. É importante, porque o sono é muito importante. O sono é reparador. O sono, se a gente não dormir bem, a gente não produz, a gente não é produtivo e tal. Então, assim, é importante que você entenda que isso é um valor e que é importante você vender isso, não para você ganhar o dinheiro só, mas para que a pessoa tenha uma cama de qualidade. Então, quando a Verdade. gente volta esse olhar, tira esse olhar da gente, né? De enriquecer, de isso, e coloca a serviço do outro, a gente automaticamente tem esse retorno. E é o que eu disse antes, conecta com as pessoas certas. Então, o que você falou, sim, faz todo sentido. É importante que tenha esse conteúdo, que tenha frequência, que tenha essa coerência, né? Que é a consistência, para facilitar as pessoas. Hoje em dia, a gente sabe que o Instagram e a internet ocupam muito tempo da gente. Especialmente para quem não tem o hábito de criar postagens, aí tem que parar para fazer um monte de coisa. E aí, quando vai ver, passou o dia e conseguiu fazer um post, né? Sim. Então, assim, difícil, porque a gente sabe que é realmente complicado. E muitas pessoas não têm como poder pagar um design, né? Ou uma gestão de mídia e tal. Então, o que eu falo com as pessoas? O Canva, por exemplo, é um aplicativo que eu sempre indico para as pessoas. Então, quem não tem, gente, experimenta baixar o Canva. Ele já tem umas artes prontas lá. Você só substitui imagem, substitui o texto, troca cor e você consegue fazer algo agradável para poder postar. Então, isso é muito legal. Por quê? Porque aí você pode criar um calendário. Então, adiante disso que a gente falou aqui, que a gente pode falar de dica, falar de autoridade, pode fazer vídeo, contar história, contar a sua história. É muito importante, muito importante. As pessoas precisam saber quem você é. Né? Eu tenho uma cliente que eu atendi outro dia de mentoria, ela tem uma Mitex, e ela faz uma Mitex Fit e tal. Mas ela faz outros também.
E aí eu descobri nessa mentoria que ela fez bariátrica. Quando a pessoa compra uma alimentação fit de alguém que já fez uma bariátrica, é diferente de comprar de uma pessoa que é obesa, por exemplo, e que nunca pensou em emagrecer, que está bem do jeito que está, né? Que é alguém que já passou por um processo de reeducação alimentar, junto com um processo que chegou, inclusive, a ter que fazer uma cirurgia. Então, assim, a nossa história faz sentido. E às vezes para a gente é banal, porque a gente que viveu a história, que a gente está cansado dela, ou às vezes é dolorido olhar para ela, porque pode ter algum ponto lá que tenha um trauma, uma dor, mas é essa história que te trouxe até aqui, né? Sim. É por causa dessa história que você chegou onde você chegou. Seja ela boa ou ruim, tem ela pontos legais ou pontos tristes, todos nós temos. Mas é importante que a gente conte a história, porque as pessoas muitas vezes podem se conectar com o seu negócio por causa de você, da história que você trouxe, né? Então isso é muito legal. Então contar histórias é muito bom. E aí esse aplicativo que eu disse, por exemplo, você pode dividir dias. Segunda-feira é sempre legal um inspiracional, um motivacional mesmo, que a gente está começando a semana, né, para dar um gás. Então a gente vai e coloca alguma coisa. Aí vamos supor que na terça você fale mais de venda, você divulga algum produto seu, algum lançamento, alguma coisa, nesse sentido mais mercadológico. Aí na quarta você vem com uma dica, e aí você pode, né, sempre fazer toda quarta uma dica. E aí na quinta você sempre trabalha a sua autoridade, mostra um pouco de quem você é, do curso que você está fazendo. Você pode mostrar os bastidores desse curso, de você estudando em casa, do livro que você está lendo para o curso. Então, assim, cada dia da semana, quando a gente escolhe um dia para cada coisa, montar esse conteúdo fica muito mais fácil, né, Ju? Certeza, com Porque aí certeza. você já sabe assim, você vai. E Você já na vai sexta, captando assim. interação. E na sexta uma interação. E aí você pode Isso. fazer assim, já vai separando as frases inspiracionais, as imagens que você gosta, põe numa pastinha no celular, né? E aí separa também as suas imagens de curso, vai tirando as fotos. Fica muito mais fácil, porque aí depois você já joga nesse programinha, coloca a sua marca lá e anda muito mais rápido isso. O bloco de notas também para escrever. Tem gente que gosta muito de escrever, né? Escrever, falar mais sobre as coisas. E tem dificuldade com câmera, que é uma coisa que você ajuda muitas pessoas a enfrentarem isso, né? A superar. Verdade. Que é muito legal, porque o falar conecta muito mais do que só a foto, né? Então, mas assim, quem ainda tem dificuldade com isso, às vezes colocar no bloco de notas do celular. O que tiver de insight, teve uma ideia. Minha gata quer participar da live. Ai, que linda! Gracinha! Ai, então, coloca no bloco de notas, depois você só copia e cola na hora de colocar. sim. Então, são táticas que vão otimizando o tempo, que vai agilizando, né? Para que a gente possa postar. E tem também o estúdio de criação do Facebook e do Instagram, né? Que é a página que eles criaram para que pode fazer programação. Então, às vezes, você pode tirar um dia só para gerar esse conteúdo e colocar lá e deixar programado para publicação. E a publicação faz de forma automática. Então, depois vocês procuram só pelo Google mesmo, Estúdio de Criação Facebook. Vocês vão ver que já consegue, vai direto para uma página. Lá é só você colocar o seu login e sua senha do Facebook, que é ou o mesmo do Instagram, já liga direto um e outro. E aí você consegue postar tanto no Facebook quanto no Instagram. Então, isso facilita muito a vida. São ferramentazinhas que não são automatizadas a ponto de substituir nosso pensamento, porque tem que ser a gente que tem que comunicar com o nosso público, tem que ser nós. Não adianta colocar uma máquina para falar, nem para curtir para você, porque não é você, né? Mas são coisas que ajudam muito a gente a otimizar o tempo e a conseguir ter essa frequência e essa consistência, né? Verdade. Essa questão de falar em público mesmo, hoje eu ajudo as pessoas com isso, mas eu era travada. Para mim era impossível eu gravar um vídeo. Ou seja, teve todo um processo para eu chegar hoje e fazer uma live. Mas eu sei exatamente o sentimento de alguém que tem vergonha, né? De gravar vídeo, que acha que não vai saber fazer. Ou seja,
teve todo um processo. Inclusive, você estava comentando, eu lembrei que eu fiz lá uma interação, perguntei quem queria que eu falasse sobre gravar vídeo, 93% comentaram que querem. Então, depois dessas 2 lives, né, a sua e mais uma que eu vou fazer sobre produtividade, eu já vou trazer esse assunto, né, para a audiência. Mas, realmente, quando você faz a interação, o seu público te fala o que ele quer. E aí, te ajuda também a gerar conteúdo, porque tem gente que nem pergunta o que faz. Então, assim, faça perguntas para sua audiência, né? Entenda o que eles estão precisando. Queira ouvir. Eu acho que a gente tem que treinar muito esse ouvir. Sim. Às vezes a gente vai falando um monte de coisa e aí a gente não percebe o que o público quer. E aí a gente, às vezes, não está funcionando a comunicação porque a gente está entregando questões e soluções para problemas que eles não têm. E aqueles que eles têm, a gente não está solucionando, né? Então, a gente precisa mesmo ouvir. Essa questão do vídeo, o seu trabalho é fundamental. Primeiro, porque você tem um know-how, que é o caso da história que eu falei. É muito diferente você ensinar as pessoas a superar isso, porque você, além de psicóloga, que tem as ferramentas técnicas, mas você viveu esse processo de romper, né? De sair dessa caixinha e fazer, pronto, vou mostrar e vou ser vulnerável, né? A arte de ser, a vulnerabilidade, porque é uma arte. Né? Estar aqui é abrir, é entender que o nosso conteúdo é relevante. Não importa a cor do cabelo, o tom de voz e tudo. E ainda tem filtrozinho, gente. Olha que legal. A gente ainda coloca uns filtros. Pois é, não pus filtro. Pode colocar. Coloca um filtrozinho e vai, entendeu? E para quem tem essa cisma, coloca um filtrozinho e vai. Eu fico com cara de cansado de mãe em quarentena, com 2 filhos e home office. Aí coloca e aparece, não tem problema. E tá tudo certo. Do jeito que tá tudo certo. O importante é a gente passar a mensagem que a gente tem para passar. Porque por mais que a gente ache que a gente não sabe, tem sempre alguém precisando daquilo que a gente já aprendeu. Do mesmo jeito que tem gente que sabe mais que a gente está doido para aprender com eles. Se não está doido, devia estar, né? Porque a gente tem sempre que aprender. Então, é bem por aí, eu acho, sabe? A gente tem que aprender isso. Eu mesma tenho feito esse exercício. Porque eu sempre gostei de falar muito, mas falar para a câmera era muito ruim, era muito desconfortável. Por questões pessoais, de acima do peso, as pessoas vão ver. Eu falei, gente, olha, mais vale aquilo que eu sei do que essas questões que eu ainda não superei. Né? Então, vamos mostrar aquilo que a gente já tem, que já tem para passar, e o resto a gente vai dando conta de outra forma, né? Isso não pode impedir a gente de ir para frente. Verdade, Polly. Eu aprendi que não é sobre mim, é sobre o outro, sabe? É sobre a contribuição que eu posso gerar na vida do outro. Exatamente. Então, se eu posso ser luz na vida do outro, por que eu não vou ser? Né? A pessoa ela tá ali olhando porque você vai falar e de repente, quantas vezes eu já gravei vídeos, né, stories e depois recebi mensagem assim, Juliana, você falou pra mim, eu precisava ouvir aquilo, sabe? Eu falei, uau, porque se eu vi, eu tava realmente conseguindo contribuir. Então o foco tem que ser na contribuição. Se você focar na contribuição, vai acontecer. Mas quando a gente só foca na gente, meu cabelo, não sei o que, a gente realmente acaba não fazendo. Não, é isso mesmo. Não sai do lugar mesmo, porque a gente sempre vai ter alguma coisa que vai estar segurando a gente para a zona de conforto, né? Sim. Aquele lugar comum que a gente já conhece. Então, experimentar o novo é importante, né? E é um ótimo momento agora a gente fazer isso também. Né? É um convite, eu falo que o Covid é um convite. Não é à toa que o nome é parecido. É um convite para a gente rever muita coisa na vida da gente. Com certeza. E para repensar, e para ver valor, e para ver as relações, e para rever negócios também, que é um tempo de pausa que a gente está tendo, ainda que não seja pausa, igual eu não estou parada. Não é? Estou trabalhando, porque meu trabalho, graças a Deus, a gente não está parado. Mas assim, ainda assim, é um momento de pausa. Que a gente precisa se dedicar para rever muitas coisas. Então, até mesmo para isso, para romper esses casulos que a gente ainda não conseguiu. Né? Que a gente ainda precisa romper, dar um passinho além. Ainda que seja um passinho pequenininho. Mas a gente já não vai estar no mesmo lugar, né, Ju? Então já está ótimo. Passo de cada vez, exatamente. Um passo de cada vez. Polly, eu acredito que vamos ter parte 2 em breve. É um assunto que gera muitas dúvidas. Então, quem está aqui com a gente, pode mandar as dúvidas lá no direct, tanto meu quanto da Polly. Quem não segue a Polly ainda, vai lá, segue a Polly, que ela é maravilhosa. Quem me segue não segue a Ju, segue a Ju. E aí a gente faz depois uma parte 2 só respondendo dúvidas sobre o Instagram, que aí eu tenho certeza que vai ajudar vocês, né?
E assim, igual eu comentei com você, gente, ganhei uma consultoria da Poli pro meu Instagram, na época ela fez um sorteio, foi meio que um sorteio, né, Poli? No nosso Foi. grupo de WhatsApp, é um grupo que ela tem que eu participo, mas você ainda pode fazer parte disso. Então, assim, quer melhorar seu Instagram? Procura a Poli, faz uma consultoria express aí com ela. Eu tenho 20 segundos, vai dar certo. Faz a consultoria com ela. Poli, eu quero te agradecer Eu que te agradeço imensamente. demais. Eu também. Obrigada. Quero agradecer todo mundo que assistiu a gente. Você que vai assistir no replay, deixa aí seus comentários também, que depois a gente volta para responder as